Olá, meu nome é Leonardo Duarte e nessa aula, perseguindo o usuário, você vai aprender comigo como correr atrás do usuário. Nessa aula eu coloquei até aqui o cartaz do filme Prenda-me se for capaz, um filme do Leonardo DiCaprio com o Tom Hanks, onde o Tom Hanks é um detetive que ele tenta capturar, prender o Leonardo DiCaprio, que é um bandido. Então, qual é a ideia que eu coloquei aqui para você entender que você, enquanto administrador, nesse caso, você, o Tom Hanks, né? Você tem que antecipar, ou seja, você precisa criar mecanismo para descobrir onde o usuário está, ok? Baseado na nossa localidade, né? O que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos a localidade de Nova York, né? Nosso curso. E temos a localidade de Belo Horizonte. Na aula anterior, sobre onde está o Wally, eu mostrei para vocês que você tem atributos de computador e tem atributos de usuário. Ou seja, você pode usar ambos os atributos para achar o usuário, para perseguir o usuário. Mas alguns itens, ou seja, uma maneira simples de eu saber onde o usuário está, em qual localidade o usuário está, né? Uma maneira simples de saber qual localidade que o usuário está uma vez que eu sei que o usuário ele sai de uma localidade e vai para outra localidade, a pergunta que fica é: o que está mudando quando o usuário vai de um lugar para outro, né? Nós vimos que o que está mudando no nosso caso é o IP, né? Então nós vimos que uma faixa tem um determinado IP, outra faixa também tem outro determinado IP, ou seja, Nova York tem o IP 10 e Belo Horizonte tem o IP 20. Então, o que eu posso fazer aqui para perseguir o usuário? Eu vou criar um script para identificar qual que é o endereçamento de rede que esse usuário está logando, ou o endereçamento de rede que esse usuário logou, para eu poder identificar com certeza onde o usuário se encontra, ok? Então, depois dessa aula, você vai aprender como perseguir o usuário. Então, let's go, você vai ter acesso completo ao script, você vai poder modificar o script à vontade. Então, let's go e vamos lá. Chegamos aqui no cenário do curso e nesse cenário, como eu expliquei na parte aí da teoria, nessa aula de perseguir o usuário, o nosso ponto, né, a nossa validação vai ser verificar onde o usuário se encontra, ok? Ou seja, quando o usuário loga no computador, a gente vai executar um script para poder pegar o valor do IP daquele computador. Uma vez que a gente conseguiu obter o IP daquele computador, eu sei em qual localidade o usuário está. Se ele está em Belo Horizonte ou se ele está em Nova York. Isso é muito importante. Por exemplo, quando ele estiver em Nova York, eu quero mapear uma pasta de rede no servidor A, ok? Quando ele estiver em Belo Horizonte, eu quero mapear uma pasta de rede no servidor B. E assim, de forma sucessiva, ok? Então, olha só. Para o nosso cenário, nós vamos utilizar as 4 máquinas virtuais, ok? Então, nós vamos utilizar o servidor de AD de Belo Horizonte, o Windows 7 para a gente testar e nosso servidor principal que está em Nova York. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar uma pasta aqui no C2 pontos chamada pública, ok? A gente vai simular como quando ele estiver em Nova York vai mapear essa pasta de Nova York. Dentro dessa pasta você vai criar um arquivo txt chamado um nome qualquer, pode ser teste. Aqui eu criei um nome chamado NYC para saber que é de Nova York, ok? Você vai criar essa pasta e vai compartilhar essa pasta. Aqui nas permissões de compartilhamento, você vai clicar em avançado. Aqui em permissões, você precisa garantir que o grupo Authentication Users está aqui. Para você adicionar esse grupo é muito simples. Você clica em ADD, digita AUTH e clica aqui em checar o nome, ok?
Então você vai marcar aqui com permissão de ler e alterar. Na guia segurança, você também vai adicionar esse grupo com a permissão de modificar. Você vai criar essa pasta nos dois servidores, no servidor de Nova York e no servidor de Belo Horizonte também, tá? Então, com as mesmas permissões. Então, pasta pública, veja lá, Authentication e Authentication aqui, ok? Bom, isso é a métrica para a gente poder, que vai mapear aí para os usuários, tá? Então temos aqui o AD de Belo Horizonte. O que nós vamos fazer agora? Nessa aula eu vou disponibilizar esse script aqui que eu fiz, né, que eu desenvolvi, onde eu trabalho atualmente, que é o script que eu fiz para poder achar os usuários. Então, o que acontece? Uma coisa que eu vou reforçar ao longo desse curso, você precisa dominar alguma linguagem de script, seja VBS, seja CMD, seja BAT, seja PowerShell, ok? Aqui, por exemplo, nesse script, o que eu faço? Eu executo um select na placa de rede e pego o valor igual a verdadeira, onde aquela placa que obteve o valor do IP, tá? Então, assim, primeiro eu verifico, a placa pegou IP, então é aqui que eu verifico isso. Uma vez que ela pegou IP, se o computador tiver duas placas de rede, eu preciso verificar todos os adaptadores. Então é esse select aqui que eu faço. Então eu jogo esse valor que eu peguei aqui dentro, tá? Verifico os octetos. E aí o que eu faço aqui? Eu rodo um case. Aqui eu criei uma variável, né? Eu armazeno isso dentro de uma variável, tá? Então eu falo o seguinte, se a variável for 192.10, eu sei que ele vai mapear esse caminho. Se for 20, ele vai mapear esse caminho. Ou seja, se for Belo Horizonte, se for Nova York, esse caminho. Se for Belo Horizonte, esse. Ok? E aqui eu faço o seguinte, eu criei criei aqui também para ver, por exemplo, nós vamos mapear o P. Se ele tiver o P, ele vai verificar se existe o P. Se ele tiver, ele vai remover o P dois pontos. Ok? Que é a nossa pasta pública. Bom, esse é o primeiro script, é o script VBS, é o principal. E o script de mapeamento vai ser esse aqui, ó. Então, o script de mapeamento para Nova York vai ser esse script aqui, netuse p dois pontos e o caminho da pasta, tá? Nós vamos ter um script desse para Belo Horizonte também. Então, o que nós vamos fazer para a gente ganhar tempo? Então, o que você vai fazer? Você vai criar esse script map drivers e map rede. Eu vou deixar nessa aula os scripts em modo TXT, se renomeia de acordo com o script, ok? Então, olha só. O map redes e o map CMD que nós vamos fazer, então. Olha só. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos copiar o map drivers, né, de Nova York. Então, olha lá, o map drivers de Nova York, você vai baixar para a aula. Você vai copiar para a pasta Nova York do servidor, tá? Então aqui nós vamos na pasta netlogon Nova York e você vai copiar esse script para cá, igual tá aqui, ok? Então você vai copiar ele aqui, beleza? E você vai copiar o de Nova York também para essa pasta, ok? De Nova York não, desculpa. Você vai copiar o de Belo Horizonte para a pasta de Belo Horizonte, igual tá aqui, ó, o caminho do servidor mudou, ok? Pronto, você tem os dois arquivos mapeados nas suas respectivas pastas. Você tem os dois scripts nas suas respectivas pastas, tá? Beleza. Esse é o servidor de Nova York. Para a gente ganhar tempo, não esperar a replicação da AD, né? O que você pode fazer? Você vai copiar manualmente o conteúdo para o servidor de Belo Horizonte. Na prática, no dia a dia, você não vai precisar de fazer isso porque a replicação ela vai fazer isso automaticamente. Então vamos clicar aqui na pasta de Belo Horizonte, nós vamos copiar aqui para cá, ok? E na pasta de Nova York, vamos copiar a pasta de Nova York, ok? Pronto, tá aqui, prontinho a estrutura, beleza. Pronto, copiei aqui. Vamos agora abrir o grupo Policy Manage. Vamos clicar aqui
na GPO que nós já tínhamos criado, aqui de Nova York City, ok? Nós vamos editar essa GPO. E o que nessa GPO vai ser uma GPO de script de logon, tá? E que você vai fazer? Você vai passar o caminho de onde está o arquivo VBS que você fez o download. Então, o caminho do arquivo VBS vai estar dentro da pasta contours netlogon global map rede.vbs. Então, tem que estar nesse caminho aqui, ó. Então, você vai digitar contours.local, vai na pasta netlogon global e você vai deixar esse arquivo que você acabou de baixar nessa pasta, ok? Se você não quiser esperar a replicação, no nosso caso aqui, né, a gente copiou o conteúdo manualmente. Então, olha só, esse script precisa estar no servidor de Nova York e também de Belo Horizonte, ok? Então, ao acessar o servidor de Belo Horizonte, a gente precisa conferir se o conteúdo está lá. Então, vamos acessar a pasta lá, global, está lá também, ok? Pronto. Uma vez que você criou a GPO, né, você vai mostrar o caminho onde ela está, vai salvar, vai adicionar. Agora vem a parte de teste do usuário. Nós vamos escolher um usuário de teste. Vamos pegar a usuária S. Soares, né, que é a Sônia aqui no nosso exemplo. S. Soares, ok. Vamos fazer o logoff aqui na máquina do Windows 7 e vamos logar com o usuário S. Soares. Ou seja, neste momento a S. Soares está na rede de Nova York. Por quê? Na placa de rede dessa máquina do Windows 7 está na VMNet 2. VMNet 2 é Nova York, ok? Nosso desenho. Então vamos lá. VMNet 2, vamos voltar lá na máquina do Windows 7. Vamos logar aqui e vamos ver se ele vai conseguir mapear o drive para ela, ou se vai dar algum erro no script. Abriu uma telinha ali, vamos aqui no Explorer, computador, veja que ele mapeou o drive de Nova York aqui para ela. Ok, tá certo, porque o script achou a faixa de rede, mapeou aqui de Nova York. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui no VM Workstation, vamos simular que essa máquina está na rede 20, que é de Belo Horizonte. Então vamos mudar para VMNet 3 aqui. Por isso que o VM Workstation é muito flexível aqui para a gente. Mesmo o Windows 7 você consegue simular ele em duas redes, né? Então olha só, nós vamos verificar aqui se ele pegou a rede 20 agora. Pegou a rede 20. Então vamos fechar, vamos fazer um logoff. Então, olha só, vamos entrar aqui e vamos logar novamente. Abrir uma telinha preta, vamos abrir o Explorer, meu computador, e veja aqui que a pasta, agora, a pasta pública pegou de Belo Horizonte. Ou seja, o nosso script funcionou perfeitamente. Isso é muito bom, porque ele conseguiu pegar o IP da máquina e conseguiu verificar o case aqui. Caso for 10, chama esse script. Caso for 20, chama esse script. Então você vai aprender ao longo desse curso. Depois a gente for ver uma outra linguagem de script logon que eu vou passar nas próximas aulas. Então você pode melhorar isso ainda mais, ok? Então aqui você viu como perseguir o usuário, simplesmente verificando qual que é o IP da máquina dele, ok? Espero que você tenha entendido essa aula. Caso tenha dúvida nessa aula, assista essa aula novamente. E caso você assista essa aula novamente e não consiga executar esse exercício, né? Não deixe de postar a sua dúvida no nosso grupo do Facebook, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!